Me chamo Maria Eduarda e nunca entendi o porquê da minha mãe me ter entregue àquele casal estrangeiro. Eu era apenas uma criança. Indefesa, assustada, cheia de medos. Não houve sequer um dia que não me questionasse a respeito disso. Com o tempo passei a sentir raiva, mágoa, ranço, e aos poucos, o sentimento foi se intensificando até virar ódio. Mas mesmo assim todo santo dia eu lembrava da cena de ser entregue a estranhos. De ser deixada à própria sorte, de ser abandonada. Ainda lembro de olhar para trás e ver minha mãe sumir na janela do carro. O casal que me adotou era muito paciente e entendia as minhas dificuldades. Minha adaptação, em terras estrangeiras, foi bastante difícil. Saí do Brasil e mal falava o português, meus pais adotivos são alemães. Apesar de ter sido entregue muito nova, tinha apenas 6 anos de idade, já tinha uma identidade cultural e demorei muito a me adaptar à nova realidade, aos costumes e à cultura do novo lar. Era um bichinho do mato. Acuado e bravo. Com o tempo fui baixando a guarda e passei a chamar o casal que me adotou de pai e mãe. Mas mesmo assim ainda mantinha em meu peito aquele questionamento, aquela angústia que me corroía. Porque minha mãe me abandonou. Eu não tinha pai, pelo menos não lembro de ter. Sempre foi somente eu e ela. Então isso me magoou profundamente. A despeito disso, acabei aproveitando cada oportunidade que tive em terras germânicas. Apesar da dificuldade em aprender o idioma, em me adaptar aos costumes dos alemães, sempre me esforcei o máximo possível para ter um futuro. Meus pais adotivos sempre me incentivaram muito a estudar. E com isso concluí minha formação acadêmica com um aproveitamento excepcional. Formei-me em engenheira química, fiz mestrado e doutorado. E na área profissional acabei tornando-me diretora de uma das maiores empresas do segmento de agronegócio na Europa. Tenho pais amáveis e carinhosos que me dão suporte em praticamente tudo que faço, todavia, sempre sentia falta de algo. Sempre quis ter a pergunta que me perseguia a vida inteira respondida. Acabei por nutrir muita raiva e desprezo pela minha mãe biológica. Por conta disso nunca quis ter nenhum tipo de contato com ela. Embora meus pais adotivos insistissem para que eu o fizesse. Eles sempre me apoiaram e sabiam que eu carregava essa mágoa comigo, então me diziam que quando eu estivesse pronta, eles seriam os primeiros a me ajudar e apoiar. Mas eu achei que nunca estaria preparada, mesmo querendo respostas. Era um misto de raiva e curiosidade. Tristeza e dor. Isso me consumiu por muito tempo até que recebi uma carta dos familiares de minha mãe. A carta dizia que ela estava desenganada e gostaria de me ver, de saber como eu estava, de ver a mulher que eu havia me tornado. Aquilo mexeu comigo, fez meu sangue latino ferver. Quem ela pensa que é para me procurar como se nada tivesse acontecido? Para saber quem eu me tornei? Agora em seu ocaso é que ela lembra que um dia eu fui sua filha. Após alguns dias remoendo todo o rancor guardado por décadas daquela mulher, decidi ir ao seu encontro. A mim pouco importava o seu estado de saúde, se ela estava prestes a morrer, ou o que fosse. Queria respostas. E assim parti para o Brasil, para a cidade de Manaus, minha terra natal. Deixei meu país muito pequena e não guardo memórias afetivas do local, então não esperava ter grandes emoções quando finalmente estivesse em território manauense. Pedi uns dias de folga no trabalho para resolver assuntos particulares. Disse ao presidente da empresa que uma semana me bastava. E logo estava em um avião rumo ao Brasil. Assim que desembarquei em Manaus, senti aquele calor terrível, algo surreal. Como as pessoas conseguem sobreviver num lugar como este? Talvez o cansaço da viagem somado à raiva que sentia de minha mãe me fez ser estúpida e preconceituosa. Cada local tem seus prós e contras, logo que não é comum a mim é muito natural ao nativo. Além do mais eu sou manauense, não posso negar as minhas origens. O seu antenor, pai da minha mãe, portanto meu avô, me esperava no aeroporto. Homem simples, castigado pela vida. Me olhava com admiração, medo e curiosidade. Esboçou querer me dar um abraço, mas desencorajei-o e deixei bem claro que ele era um total e completo estranho a mim. Ele ficou constrangido, mas não me importei. Fui até a locadora de carro, no aeroporto, pegar o veículo que havia alugado ainda na Alemanha. Pedi o endereço ao seu antenor, coloquei no GPS do carro e seguimos para a casa de minha mãe biológica. Queria logo resolver aquela situação. Ela ouviria poucas e boas, pouco me importava sua condição atual. No caminho tentei lembrar da cidade que nascia alguma rua, um prédio, alguma referência que me fizesse lembrar do local, da cidade. Mas durante todo o percurso, nada atiçou minha memória. A cidade estava muito transformada. Não lembrava em nada Manaus que ficou para trás. Até o aeroporto estava diferente, havia sido reformado e estava completamente mudado. Ela morava em um bairro de periferia,
bem afastado com ruas sem asfalto, esgoto a céu aberto e pobreza, muita pobreza ao redor. Manaus, como a grande maioria das cidades grandes do Brasil, tem uma área com boa infraestrutura e onde as coisas funcionam ar inglês ver, como se diz. E tem também a periferia, e tem a periferia da periferia. E é num lugar assim que minha mãe biológica mora. Um bairro nascido a partir de uma invasão. Local onde o poder público mostra toda a sua incompetência e má vontade em solucionar os problemas da população carente do país. Precisei parar o carro bem distante da casa, uma vez que ela morava em um beco e o único acesso era a pé mesmo. Não pareço uma alemã, na verdade sou uma típica amazonense, mas minhas roupas, minha postura me denunciavam e todos ficavam nos olhando. Seu antenor parecia conhecer a todos, pois onde passávamos ele era cumprimentado e respondia de forma calorosa, como quem diz, veja bem moça que eu sou conhecido e respeitado. Eu por outro lado era novidade, quem seria aquela que está ao lado do seu antenor? Após uma caminhada de uns 10 minutos chegamos à casa de minha mãe. A casa dela ficava nos fundos da casa do seu antenor, um puxadinho, como dizem no Brasil. A casa era bem humilde, era de madeira, tinta desbotada, quase sem móveis e os que havia eram de longa data, bem gastos e alguns em condições mínimas de uso. Havia um pequeno quintal com um pé de manga e algumas galinhas. O terreno mantinha o perímetro cercado por uma cerca de arames. Seu antenor me levou até o quarto dela e nos deixou a sós. Ela praticamente jazia na cama. Muito magra, sem força alguma para levantar, apenas me acompanhou com os olhos quando sentei à sua beira. Esforçou-se para levantar, mas eu disse que não precisava, que podia ficar como estava, pois eu entendia a sua condição. Então ela passou a mão pelo cabelo com delicadeza e vaidade, como quem tenta melhorar a aparência. Com muito esforço disse: Deus te abençoe, minha filha, e estendeu a mão para mim. Uma vez mais fui estúpida e não retribuí. Encarei ela com um ar de desprezo e superioridade. Após isso, uma lágrima escorreu por seu rosto e ela pegou um pano que fazia papel de lenço para enxugar a lágrima. Ficamos mudas por alguns instantes, talvez um minuto, o minuto mais longo da minha vida. Ela quebrou o silêncio e com muito esforço disse que eu era exatamente como ela imaginava que eu seria. Continuei calada, pois não sabia o que dizer. Fui armada até os dentes e não soube o que fazer quando vi aquela mulher definhada e tão fragilizada na minha frente. Minha vontade era soltar todos os impropérios e insultos que conhecia, contudo não consegui. Percebendo o meu silêncio e ainda com muito esforço, ela começou a falar. Você não precisa dizer nada. Sei que você deve guardar muitas mágoas de mim, eu sei que te abandonei, e que você está coberta de razão em me desprezar. Disse se ajeitando na cama. Sei também que te fiz sofrer bastante, e isso é provavelmente o único motivo de você vir até aqui, ter comigo. Você veio para obter respostas. Isso mesmo. Respondi com a voz trêmula. Na realidade eu tremia por completo. Aquela mulher me trouxe ao mundo e eu aqui a desprezá-la. Era uma mistura de raiva, pena, angústia e ternura. Estava muito confusa. Não esperava encontrá-la tão diminuída, tão vulnerável. Queria inquiri-la de todas as formas, mas me faltava coragem, me faltava vontade. Você casou? Tem filhos? Perguntou ela. Não. Nem casei e nem tenho filhos, respondi de forma seca e fria. Compreendo, retrucou ela. Então nada que eu fale vai servir de explicação. Experimente, tenho certeza que você tem uma boa justificativa. Disse ironicamente. Então após o longo suspiro ela falou. Olha ao seu redor, minha filha, veja onde moro. Veja as condições miseráveis em que me encontro. Você acha que eu queria um futuro desses para você? Mas que desculpa esfarrapada você arrumou, hein? E não me chame de filha, disse furiosa. Você poderia ter lutado por mim, poderia ter buscado alternativas. Eu estaria do seu lado e juntas nós estaríamos, com toda certeza, em uma situação melhor. Como eu disse, você não irá entender. Insistiu ela. Mas não me arrependo de nada que fiz e faria tudo novamente. Veja só a mulher que você se tornou. Se tivesse ficado comigo estaria em uma situação parecida com a minha ou até pior, vai saber. Para mim basta, explode. Já obtive uma resposta aos meus questionamentos, e não gostei. Espero nunca mais vê-la ou ter notícias suas. Adeus, disse eu muito brava. Deus te abençoe, minha filha, e obrigado por vir. Agora posso morrer em paz. E pode ter certeza que quando você fizer a passagem estarei te esperando. Te amo, minha menina. Saí de lá possessa. Nem olhei para trás e tratei de retornar para minha vida no outro lado do Atlântico. Após retornar à Alemanha mergulhei no trabalho, entrei em todos os projetos que pude, trabalhava de segunda a segunda, era a primeira a chegar e a última a sair.
Devo admitir que com essa rotina insana ganhei muito dinheiro e o meu passado no Brasil aos poucos se foi ficando esquecido. Quando me dei conta, os sentimentos ruins foram adormecendo e então pude ter um pouco de alento em minha vida. Perdi totalmente contato com meus parentes no Brasil, pois fiz questão de deixar tudo para trás. Ainda recebi algumas correspondências dos familiares de minha mãe, mas não as abri. Pelo menos até uns dias atrás. Eu luto contra um câncer e entrei em fase terminal. Um câncer de útero. E por ironia do destino é do mesmo tipo que ceifou a vida de minha mãe, talvez seja hereditário. Nesses anos todos acabei por não constituir família, não casei e nem tive filhos. Porém, o tempo me ensinou a entender as razões de minha mãe. Pena que ela já havia partido, quando finalmente entendi as suas razões, mas não consegui também. Confesso que não quis dizer isso a ela. Em umas das correspondências dizia que ela havia falecido com o espírito leve, que após a minha visita ela teve uma sobrevida de 1 ano, e que sempre falava com orgulho da filha que venceu na vida, a Maria Eduarda. Será que de fato ela estará me esperando quando eu morrer? Será que se eu tivesse filhos eu também me orgulharia deles? Mas espero que sim, espero que ela esteja me esperando quando eu me for. Pois somente assim poderei pedir seu perdão e quem sabe até poder abraçá-la. Logo saberei. Se você chegou até aqui, essa história provavelmente mexeu com você de alguma forma. Todos nós carregamos cicatrizes de relacionamentos familiares, momentos em que não compreendemos as escolhas daqueles que nos criaram. Deixe nos comentários, você já viveu algo parecido? Conseguiu perdoar alguém importante da sua vida? Ou ainda carrega mágoas que gostaria de resolver? Deixe seu like se esta história te fez refletir. Ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões. Compartilhe nos comentários sua própria experiência. Envie para alguém que precisa ouvir esta mensagem. Lembre-se, às vezes compreendemos tarde demais, mas nunca é tarde demais para aprender. Nos vemos na próxima história.